Olá, pessoal. Estamos aqui com mais um Papo Legal, o podcast do Pré-ENEM Legal. Sou o professor Humberto Miranda, assessor de Ciências Humanas do Pré-ENEM Legal. E estamos com dois super convidados que vão abrilhantar esse papo, sobre Ciências Humanas do Enem. Trazendo aqui novidades, dicas, sugestões de como você pode estudar melhor. E claro, como é que as Ciências Humanas pode te ajudar, tanto no caderno como um todo, na prova do Enem, como também em outros cadernos. Lembrando que Ciências Humanas, alguns assuntos acabam caindo também em linguagens, cai em matemática, em natureza, então a gente vai destrinchar esse papo bem legal. E para a gente começar, quero aqui trazer o nosso convidado aqui ilustre, professor Adílio. Professor Adílio, se apresente ao nosso público. Sou o professor Adílio Batalha, eu trabalho na educação no estado do Acre, estou localizado na escola Darquinho, que é uma escola que atende um público bem específico no estado, que é os jovens de medida socioeducativa. Então a gente faz todo o panorama da educação infantil, deles primeira série, segunda, terceira, até o terceiro ano no ensino médio, trabalhando muito seriado, e no caso do ensino médio, os professores de humanas são divididos em todas as áreas de humanas. Então você pode ser formado em geografia, filosofia, sociologia, mas você vai trabalhar todo o complexo de humanas, todas as 4 matérias. Então, como você é formado em história, você trabalha as 4 disciplinas. As 4 disciplinas. Que legal, domina tudo, né? Dominar, a gente tenta. Muito bem, muito bem. E temos aqui também a Dayana. A Dayana, se apresente no nosso público. Eu sou a Dayana Silva, eu sou professora de Sociologia e itinerários formativos na Escola José Rodrigues Leite. Muito bem, então nós temos aqui 2 professores da rede, que trabalham aqui com o ensino médio. Os 2 formados, uma formada em Sociologia, Dayana, e o professor Adílio formado em História, mas eles não trabalham apenas nas disciplinas de formação, Então, eles acabam pincelando ali por outras disciplinas também. Sim. E aí eu quero começar com o Adílio. O Adílio é um professor de Ciências Humanas, então ele dá aula das 4 disciplinas, vamos ter uma bagagem gigantesca, Mas antes de falar como que ele trabalha essas 4 disciplinas ao mesmo tempo, a gente vai conversar um pouquinho como foi o Adílio na escola. Adílio, como é que foi tua formação escolar, para os alunos que estão nos assistindo também se espelharem, e o que te levou a escolher a História? Você fez na UFAC. Isso. Tudo bem. Como é que foi teu trajeto até aqui? Minha mãe é professora, Então, eu tinha um exemplo em casa de uma pessoa que trabalha na educação. Algumas pessoas não querem seguir o exemplo, só que eu achava legal, porque, querendo ou não, é importante a função do professor na sociedade, na educação, etc. E eu tive excelentes professores durante minha trajetória. Um deles foi o professor Humberto. Opa! Então, o jeito que eu me inspiro em dar aula é baseado em como eu tinha tuas aulas. Era aquele tema descontraído, levava um pincel, um apagador e enchia o quadro de informação e dava uma aula dialogada. Então, aquilo ali era divertido para mim e eu não queria fazer algo para minha vida, algo que não fosse divertido. Então, eu via na educação uma coisa que eu gostava, e uma coisa que era importante para a sociedade. Então, quero fazer isso. A outra parte é quando eu estava na faculdade já, meados, 3º, 4º período, eu percebi que eu nem queria ser professor de História. Eu queria só ser professor. História era a área que eu gostava, mas eu queria ser professor. Principalmente quando você pega listagem, matéria didática, que você vê, cara, é esse mesmo que eu gosto. É esse que eu quero. Que beleza. Eu não ia entregar, tá? Realmente, o Adílio foi meu aluno no ensino médio, assim como a Dayana também, que vai agora falar um pouquinho sobre o trajeto dela, também foi minha aluna durante todo o ensino médio, então foi um prazer enorme ter trabalhado com eles, e um orgulho enorme em saber que agora eles são super professores, e que desempenham um papel tão bonito, tão fundamental para a nossa sociedade. Dayana, como foi tua trajetória? Eu não era a aluna mais fácil de lidar, porque eu era aquelas alunas bem pimpolha, assim, que pegava nos pés do professor. Já briguei com o Humberto diversas vezes na sala de aula, porque ele me dava aula de geopolítica. Então, eu sempre tive uma opinião muito forte, e aí a gente se trocava às vezes, mas era sempre uma troca muito saudável. Sim. Às vezes. E eu pensava muito que eu queria continuar trabalhando com jovens. Eu era uma jovem que eu via tudo que os jovens estavam passando e que eu queria continuar na vida dos jovens, trabalhando para desenvolver e melhorar a vida daqueles jovens. Então eu pensei, minha matéria favorita é Sociologia, vou para Ciências Sociais na UFAC e vou voltar para a escola, para o ensino médio, porque eu quero trabalhar com a juventude. E obviamente também muito inspirada pelos meus professores do ensino médio, que foram excelentes.
Fui aluna da Patrícia também, professora de redação, aluna do Humberto, aluna da Kelly de História, que também tá, do Isaías, que também estão no estado, né? Então, professores muito inspiradores, assim, que fizeram eu querer seguir essa carreira e que me inspiram muito até hoje. E é isso. Que maravilha, que maravilha. É engraçado como a área de humanas, ela vai nos atraindo, né? Meus pais nunca quiseram que eu fosse professor, obviamente. Meu pai ficou sem falar comigo um tempo depois que eu virei professor, né? E até hoje ele acha que eu sou aquele professor, né, que tá lá na escola alfabetizando, que é fantástico. Para mim é muito mais difícil alfabetizar uma pessoa do que chegar já no ensino médio. Eu costumo dizer que eu já pego os alunos escrevendo e lendo. Pronto. Então eu vou ali para discutir. Um pincel resolve o problema inteiro. Muito mais fácil para mim, né? Aí meu pai acredita que eu sou aquele professor que tá lá com o menininho, né? Que eu tenho que levar ele na fila para escovar os dentes e tal. Que é aquela visão ainda bem da época dele também e tal. Então, assim, a educação como um todo, ela tem uma importância gigantesca em todas as fases. Para nós que trabalhamos mais voltado para o ensino médio, ela tem seus desafios, mas também tem suas vantagens também. A gente tem algumas coisas que a gente não precisa estar orientando as criancinhas mais, né? Então, do pedagogo até o ensino médio, todas as etapas são importantíssimas. E quando vocês estão no ensino médio, e vocês são muito jovens, eu fico imaginando assim, para mim vocês ainda são adolescentes, porque vocês foram meus alunos. Como é que é essa relação de vocês com os alunos? Como é que dá? Vocês se dão bem com eles? Vocês falam a mesma língua que eles? Que é uma coisa que eu tento fazer isso até hoje, mas eu já tô tiozão, já é difícil fazer. Eles acabam confundindo também algumas vezes. Como é que acontece? Daiana, como é que é essa relação na escola? Eu já chego no primeiro dia de aula impondo limites, assim. Porque eu sei que eu sou muito jovem, além de ser jovem, eu sou uma mulher. Então, quando a gente chega na sala de aula, eu já preciso falar, ó, galera, eu sou jovem, mas eu tô aqui como professora de vocês, a gente vai se dar bem, a gente vai ser colega aqui, mas, por exemplo, eu não aceito eles nas minhas redes sociais, para eles não terem acesso à minha vida pessoal nesse momento. Apesar de eu falar da vida, com sociologia a gente tem que falar da vida para usar como exemplo, né? Então, eu tento sempre botar esses limites, assim. A gente tem uma relação legal, eles me respeitam, algumas vezes fui desrespeitada, mas de outras formas, nunca posso ter sido jovem ou alguma coisa assim. Então, já tem que chegar botando os limites e aí depois que eles acharem que você é brava, que você vai afrouxando um pouquinho, assim. É isso que eu faço. Essa estratégia é maravilhosa. Faz isso. Né? Adília, e contigo. Tua relação é um pouco diferente também. Acho que até mais legal, até. Como é que funciona? Tenho 4 anos na educação, né, e sempre foi na EJA, especificamente. Não trabalhei em regular. Trabalhei na EJA, então é o público jovem adulto ou o jovem carente. No caso, o jovem adulto, principalmente no ensino noturno, né? E nas medidas a gente trabalha com muita carência. Então, eu cheguei lá, eu tinha 22 anos. Eu tinha 21 para 22. Tinha aluno na minha sala que tinha 19, que tinha 20. Então, a gente não falava a mesma língua, a gente era da mesma geração. Então, quando eu entrei em sala, você sempre se prepara, mas é sempre pior do que você se prepara. Porque você percebe que quando você quer dar uma aula de qualquer tema, a primeira meia hora, talvez nem ela flua. Porque você não tem um domínio, você não tem nada e você vai conquistando seu público. Então, acho que a parte de conquistar o meu público, que é um público difícil, né, foi o mais importante para mim. Então, depois de um tempo, era aquele negócio. Gente que não me conhecia como professor, já sabia quem eu era porque o colega que estudou comigo falava. Então isso facilitou muito a minha vida lá dentro, com os meninos, com as meninas, porque é aquele negócio. O professor é muito confiança para eles. Então se eles confiam em você, eles vão querer tua aula. Eles vão querer tua aula. Então tem dias que eles estão ruim da cabeça, aconteceu alguma coisa, a família mandou mensagem e tal, mas é a aula do Adílio, a gente vai lá pelo menos porque a gente vai ter acolhimento dele. É legal, né? A gente vai ter o acolhimento. Isso aí que é a parte que eu mais gosto do meu trabalho. Perfeito, perfeito. E aí, né, que orgulho de vocês, né, pra gente continuar aqui, só para externar isso. Vamos pensar agora o seguinte, pensando em Enem, né, vocês estão lá no ensino médio também. Adílio, como você trabalha com o caderno inteiro, como é que você vê, assim, essa visão das ciências humanas nessa relação de interpretar as atualidades, interpretar o momento atual que a gente vive, não só o Brasil, mas como o mundo inteiro.
como é que você consegue ver que contribui de alguma forma? Ou como é que acontece essa contribuição? Eu acho que o mais importante é a gente focar no básico do básico, que é leitura do aluno. Legal. Porque quando a gente pega o Enem mudou. O Enem mudou. O Enem da minha época, da época dela, era um Enem que a gente ia com base na questão. Você estudava o conteúdo que ia cair na questão. Agora, não adianta. O Enem está muito mais imprevisível, só que ele está muito mais simples, porque tipo, a questão te dá a resposta. Você só tem que ler e identificar o que a resposta está lá. Então, eu acho que é importante a gente adaptar o aluno para ele aprender a ler, que é a coisa mais difícil. No nosso país é a leitura, o brasileiro não tem o costume de ler, infelizmente. Então, prepara o aluno para ler e traz problemas do mundo todo. Por exemplo, você tem crises globais na Ásia, na Europa, institucionais na América. Então, traga esses temas chaves e prepara ele para identificar isso. Acho que é importante esse trabalho de identificação, leitura e o aluno descobrir a resposta por si só. E aí a parte difícil, né, falou muito da leitura, e a leitura é fundamental em todas as áreas, em todos os cadernos. Quando a gente pensa assim, né, citou alguns eventos, né, então aconteceu ali um problema geopolítico na Ásia, está acontecendo geoeconomia e tal, enfim, alguma coisa na América e tal, beleza. Se ele leu ali sobre a Ásia, ele entendeu, ok, ele entendeu a questão ali que está acontecendo, bem pontual. Aí alguma coisa ali, Oriente Médio, né? Pegando ali. Aí Europa, América e tal. Beleza. Ele, isoladamente, ele entendeu. Agora vamos juntar tudo isso e entender o contexto como um todo. E aí o Enem faz isso. Né? Então ele vai pontuar, né, Daiane? E aí ele pontua aqui e tal, mas ele pode trazer para a tua realidade. E o Enem ainda tem essa questão de, normalmente, citar algo externo e trazer para o Brasil, os reflexos do país e tal. Então acaba ajudando muito. Daiana, tua visão. Então, a parte da interpretação é, assim, acho que é a mais importante, porque, como a Dílio disse, muitas vezes a resposta está lá no texto, você só precisa identificar o que a questão está pedindo, mas a resposta vai estar no texto. Sim. E aí, o que acontece? O que eu tento fazer com os meus, quando a gente está resolvendo questão do Enem junto, é fazer eles associarem justamente o que tu falou. Aquilo ali está acontecendo ao mesmo tempo que outra coisa está acontecendo em outro país. Então, por exemplo, quando a gente está tendo aula de luta dos seringueiros pela terra, que eu dou essa aula nos itinerários formativos, e caiu uma questão ano passado sobre a luta dos seringueiros pela terra. Eles estavam lutando em que momento? Ditadura militar no Brasil. Quais são as características da ditadura militar no Brasil? O que estava acontecendo externo ao Brasil naquele momento? Então tem que fazer a ligação que era a luta dos seringueiros pela terra, junta com a ditadura militar, junta com o contexto mundial e assim vai. Tem que tentar fazer essas ligações e tentar fazer eles entenderem como que esse mundo que é globalizado, e aí é um tema que cai sempre junto, né? Por exemplo, a globalização, como que esse mundo globalizado vai fazer sentido naquela questão, as características daquele período, o que estava acontecendo. E aí vai nesse rumo. Assim. E aí eu vejo essa dificuldade, né? Daiana está trabalhando lá essa questão, por exemplo, ali da luta do seringueiro, trabalhando os empates aqui no Acre e tal. Aí você pensa que é algo tão pequeno, né? Tá falando da Acre e tal, e nem era o Acre inteiro, enfim e tal. Mas você tem que entender a política nacional que estava acontecendo, aí por isso essa ideia do ligar, né? Você está estudando o local, mas bora lá. O nacional era uma política, qual era o regime político que estava vivendo? Depois, qual era a política econômica que aquele regime estava exercendo? E influenciado por qual política externa? Aí vem a Guerra Fria e tal, mais. Então, quando você está falando de Acre, e pensar que você está falando do mundo bipolar, da bipolaridade e tal, então você não tem como citar, né, deixar de citar a União Soviética, enfim, os Estados Unidos e tal. E é essa visão que as ciências humanas traz muito pra gente, que eu acho incrível, né? Então, a Daiana com sociologia, mas ela tem que pincelar muito na história. Sim. Ela tem que pincelar muito na geografia, não tem como. E aí eu fico pensando, você que tem que fazer isso de qualquer forma. Porque a Daiana tem o professor de geografia lá na escola dela. Quando eu não sei, eu falo assim, gente, a minha aula de história aqui vai ser péssima, tá? Qualquer coisa ficar ruim, vocês foram atrás do professor de história, que ele vai explicar esse assunto aqui muito melhor. Eu preciso só de um detalhezinho para fazer vocês entenderem o contexto social. Eu não vou dar aula de história, eu vou falar um pouquinho disso aqui só para contextualizar. Da caixinha. Bom, gente, acabei de explicar esse conteúdo aqui de sociologia, mas eu vou trazer agora a visão histórica. Eu vou trazer o professor de geografia, tudo é ele, né? Então... É porque a gente tem... A vantagem é essa, que fora 1 hora a aula, né? Lá dentro são 4 horas aula com os alunos. Tu passa 4 horas com os alunos. Entra semana. Um dia.
Um dia. Um dia. Nossa. Minha aula de filosofia é 4 horas na segunda-feira. Minha aula de sociologia é 4 horas na outra segunda-feira. Ai, gente, Então, por semana. é dividido desse jeito. Então, tipo assim, eu entro 2 horas, intervalo, volto mais 2 horas. Não, ensino médio mais 3 horas, que a gente vai até 5h50. Então, eu chego lá, começa um assunto, não dá acaba aquele assunto, porque, puxa, por exemplo, fui dar aula recentemente, tava no conteúdo programático, né? É conflito bem atualizado, Rússia e Ucrânia. Conflito Rússia-Ucrânia, a gente foi parar agora nos chips gráficos da briga entre Estados Unidos e China por Taiwan. Uma coisa Sim. vai já chegando na outra. Cara, que fantástico isso. E essa é a ideia da ciência É humanas. justamente, um puxa o do outro. Perfeito. Eu até, Ah. quando eu tava lendo com os meus alunos essa questão dos seringueiros, eu falei, vocês acham que a galera de São Paulo vê luta dos seringueiros pela terra? Não vê. Eles vão responder essa questão pelo contexto histórico do que... Lá no textinho tinha a data o ano que estava acontecendo. Eles vão pelo contexto, eles não vão estudar... Acre, eles não vão estudar a história do Acre. Quem tá estudando a história do Acre é vocês. E eles vão dar conta de resolver. Então, vocês têm que dar conta de resolver também. Exatamente. E eu falo para os alunos também, né? Na dúvida nada, sempre dê aquela olhada na fonte, né? Porque vai trazer o autor, você pode se situar, a data do texto. Então, sempre essa ideia, a contextualização e como a história ajuda nesse momento, né? Porque, opa, o tempo histórico aqui estava acontecendo isso, isso, isso. Perfeito. Já que a gente está falando sobre alguns assuntos mais específicos, Daiana, qual o assunto da sociologia que tu acha assim, não, esse assunto não fica de fora? Movimentos sociais. Movimentos sociais. Todo ano cai. Ano passado eu tava lendo as provas do ano passado e do ano retrasado, né? 2022. Eu cheguei até em 2022, mas parei lá pela metade. Movimentos sociais, ano passado caiu 2 questões sobre movimento negro, cai sobre feminismo, caiu a luta dos seringueiros pela terra. Então, assim, movimentos sociais cai certeza, né? sempre, todo ano, e todos os tipos de movimentos sociais, de todas as lutas, de todas as categorias. Vai cair sobre trabalho, vai cair sobre meio ambiente, feminismo, movimento negro, movimento indígena. Todo ano cai alguma coisa de movimentos sociais. E ainda pode ser tema de redação, né? Pode ser tema de redação. Exatamente. Por isso que quando você vai se preparar para a redação, a aula de redação ela vai te dar as técnicas de como elaborar uma boa redação. Mas como você vai preencher ela ali com ciências humanas. Então, Sim. principalmente sociologia hoje, que, ao meu ver, porque assim, se a gente pensar como que o caderno está dividido, e aí você, estudante, o caderno do Enem de Ciências Humanas, com 45 questões, ele não é dividido exatamente igual. Né? Então, a gente assim, são tantas questões sobre filosofia, tantas para sociologia e tantas para história e geografia. Não, não é. Nos últimos anos, e aí eu pelas análises, nos últimos 15 anos, pelo menos, geografia é o que mais vem caindo em quantidades. Mas se a gente analisar assim, os 3, 4 últimos Enems, por mais que aqui dali seja geografia, porque a gente olha pela fonte, tá lá Milton Santos, tá lá, enfim, tal, você sabe quem é um professor de geografia. Mas você olha e fala assim, eu não sei se isso é sociologia, eu não sei se isso é geografia, eu não sei se exatamente se isso aqui é história. Então a sociologia, ela vem muito forte nos últimos anos. Sim. Né? A sociologia, ela permeia muito. O professor de história olha e fala assim, não, isso aqui é de sociologia. Às vezes é uma questão de história. Eu, enquanto professor de geografia, eu olho e falo, não, isso aqui é sociologia, é geografia. Às vezes é sociologia e vice-versa. Então vem caindo muito. Sociologia vem... E eu vejo ainda que muitos alunos têm ainda um entravezinho assim, uma resistência com filosofia e sociologia. Às vezes alguns chegam e dizem, mas é um horário por semana, não é muito importante. Cara, no Enem é importantíssimo. Principalmente na hora de discutir, por exemplo, uma redação. Porque o papel da sociologia no ensino médio é basicamente desnaturalizar tudo que a gente vê na sociedade como normal, que é exatamente o que você tem que fazer na redação. Pronto. Eles te dão um tema e você tem que destrinchar aquele tema trazendo o que é que tem de errado nele. E a gente precisa entender que tudo isso são consequências e uma construção da sociedade. Então, você pega um tema, ano passado, se eu não me engano, foi trabalho doméstico, né? A desvalorização do trabalho doméstico. Não sei se foi ano passado ou 2023. Assim, trabalho é um tema da sociologia, trabalho doméstico das mulheres é um tema da sociologia. Tudo isso é sociologia. E você precisa sair do ensino médio com a habilidade de desnaturalizar essas coisas feita, e você vai fazer isso com as aulas de sociologia. Você vai aprender... 23 foi esse tema, 24 foi sobre a questão Ah, sobre isso, a cultura, isso, da é verdade. influência, enfim.
Sociologia do mesmo jeito. Sociologia do mesmo jeito. Então, Muito assim, forte. porque na sociologia do ensino médio, basicamente, a gente dá aula de sociologia, mas a gente também dá aula de antropologia e a gente também dá aula de ciência política. Então, tudo isso tá lá dentro do caderno do Enem, misturado com geografia, misturado com história. Agora, a filosofia, eu acho ela um pouquinho mais específica. A geografia também, quando cai geografia... Dependendo do assunto, sim. Geografia física, ela fica um pouquinho mais identificável. Mas quando é geopolítica, história e sociologia, fica muito misturado, que fica difícil de entender. Para mim, é né? mais fácil de identificar. Filosofia, normalmente é muito específico, né? E aí eu confesso que é o meu gargalo. Filosofia eu tenho que estudar mais, porque eu acabo penando ali com filosofia. E geografia física, né? Relevo, clima, vegetação e tal. Quando você olha aquilo para geografia física, ok, geografia. Filosofia dá para identificar. Agora, quando a geografia vai para a globalização, que é transversal, vai para questões sociais, vai falar de urbanização, eu não sei até quando aquilo é geografia, até aquilo é sociologia, e o contexto histórico está por trás. Sim. Então, realmente, e é por isso que eu gosto do Enem, porque você acaba estudando tudo isso. Adílio, vamos pensar o seguinte, como você aqui é o mestre da área, né, como um todo, mas vamos pensar em história. Sociologia, a Daiana trouxe na sociologia, visão que pode cair. Pensando enquanto professor de história, formação de história, o que tu acha assim, que não fica de fora da prova? Pegando o gancho que ela falou de sociologia, que é um tema transversal que está caindo recentemente, duas questões ali, a questão de gênero na história do Brasil está caindo, e já ajuda nas duas áreas, é importante dar. Legal. A questão que perdura a história do Brasil, que é preconceito racial / escravidão, aquele recorte histórico do período da escravidão, Sim. e o que ficou depois, que fica racismo e etc., tá caindo sempre. De história do mundo, a gente pega o contexto escravidão / comércio transatlântico / grandes navegações, aquele período de 100 anos, toda essa história cai. E se a gente for pegar bem ali, tá caindo de vez em quando um pouquinho de história da Ásia. É pouquinho, mas caiu o conflito árabe e palestino, caiu também a questão ali do Oriente Médio, que é uma questão que abordava muito há anos, sempre abordou. Então a gente está vendo que o Enem deixou de focar muito naquela questão Primeira e Segunda Guerra Mundial. Deixou de focar. Agora ele foca em problemas nacionais. Eu vi uma questão sobre a influência chinesa no barroco brasileiro. Que loucura, né? Aí, o que é a questão? Como é que responde isso, Adílio? Não, aí a questão falava lá, os artefatos chineses que foram vistos durante o período do barroco brasileiro. Você pensa, pô, é muito específico. Fala, não, tá falando de multiculturalismo comercial. Você tá pegando a Rota da Seda e colocando dentro da prova. Que maneiro. Então é uma questão que aborda isso. A temática é só para dar um susto. A temática é para dar um susto e a resposta vem leve, é que nem aquele negócio. Sim. O aluno não precisa saber que a China importa seda. Ele não precisa conhecer o Aleijadinho, mas ele precisa saber que o mundo está globalizado comercialmente falando. Que loucura. Legal, boa. E aí eu leio um texto desse, não, isso é geografia. Globalização, com rotas comerciais, mas é história, sociologia e tal. Exatamente. Que maravilha. Bom, Adílio, agora eu quero usar o professor de geografia, Adílio. Acabamos de conversar com o professor de história, Adílio. Como você trabalha geografia também, e aí eu trabalho também, obviamente, né? Minha área de formação, não vou deixar contigo. Como é que tu vê, assim, essa questão da interpretação de mapas, tabelas e gráficos na prova do Enem? E como é que você trabalha isso com os alunos em sala? Eu acho que é uma parte que a gente tenta abordar cada vez mais, porque, como eu te falei, a leitura deles com palavras já está meio difícil. A leitura visual está ainda mais difícil. Porque se você pegar um aluno da rede básica, muitas vezes, ele não teve aquele acompanhamento que a gente gostaria que ele tivesse. Então, quando ele pega uma legenda, um gráfico, e você diz, analisa esse gráfico, talvez ele trave ali no começo. Ele vai precisar de um comando mais específico. Então, acho que a gente tem que focar muito mais, até ajuda os professores de matemática nessa área, porque gráficos ali tá nas duas áreas. Então, ele tem que analisar o gráfico, ele tem que analisar a legenda falando sobre ano, o que a legenda está te dizendo? Tem lá embaixo, é o mapa o quê? Mapa Brasil Rios Hídricos? Mapa Brasil Ferrovias? Mapa Brasil o quê? Você está falando se é o mapa do Brasil, você já sabe que é contexto nacional. Você já reduz a nacional. Você vê o recorte histórico, 1930, 1950. Você já sabe até o período, o que está acontecendo, Estado Novo ali.
Legal. Vargas. Então você tem que analisar as informações e depois analisar o enunciado da questão. Porque ele está te perguntando, se ele joga o mapa ali e ele te pergunta coisa totalmente diferente, tu não vai olhar o mapa. Exato. O mapa era só um distrativo para ti. Então tem que ver, analisar o que pede e o que o mapa te fala. Perfeito, eu gostei da análise. E só lembrando para você, aluno, normalmente, tá? O Codilho colocou aqui é perfeito. Mas quando o Enem traz uma tabela, provavelmente a resposta dentro da tabela, que é aquela ideia de ler o texto. Então, uma das habilidades que a gente precisa ter enquanto aluno, né, que vai fazer o Enem, é a interpretação de dados, tabelas, gráficos, essa leitura de imagens, enfim. Então, normalmente a tabela, a resposta está ali dentro. Quando você tem um gráfico, a resposta está dentro do gráfico. Porque o Enem quer que você saiba interpretar aquele gráfico, ler aquele gráfico. Então, isso facilita muito. Então, fica a dica para você, aluno. E os mapas, normalmente, seria para trazer a resposta também, mas a gente vê que, às vezes, o mapa está ali mais por uma questão de localização, de situação e tal, mas nem sempre é a resposta. Mas tabelas, gráficos, é certeza, né? Na charge também. Daiana, na sociologia, eu sei que na geografia, claro, a gente vai trabalhar muitos mapas, gráficos, tabelas, enfim, que casa muito com a matemática, como o Adilho colocou. Na sociologia, nessa pegada visual, além do texto, traz alguma outra abordagem, uma charge ou uma música, como é que vem? Cai muita análise de letra musical no Enem, todo ano cai análise de letra musical. E charge também. Os meus alunos ficam até reclamando que eu ponho charge na prova deles, eles ficam achando que eu tô achando que eles são crianças, mas na verdade, não é, às vezes é porque são questões que eu pego do Enem e são charges. Gráfico também, eu vi uma que era, a resposta estava no gráfico, bastava você olhar, assim, nas minhas leituras ontem, que era sobre diferenças de gênero e raça, e como que a mulher que era negra e sozinha era mais pobre no nosso país. Então, aí a pergunta era basicamente, quais são as causas da desigualdade social no Brasil? Aí você tinha que marcar lá, gênero e raça. Então, assim, tava no gráfico explícito lá que quem era mais pobre no Brasil eram as mulheres negras. Então, assim, era só você ler o gráfico e marcar. Agora, interpretação de charge, a gente precisa trabalhar muito, porque as charges na sociologia, as charges no geral, né, como um gênero textual, elas são um pouco misteriosas, assim, elas não são totalmente explícitas quando ela fala de uma coisa. Quando a gente vê a Mafalda, por exemplo, a Mafalda, ela é cheia de nuancezinhos internos que você precisa analisar o que ela está falando para tentar entender sobre aquele assunto. Ano 2024 caiu uma da Laerte falando sobre poder na área da sociologia, no caso, poder político. Então, você tinha que analisar aquela charge falando sobre poder, e poder é sociologia. Então, cai sempre. Análise de música, charge, gráfico, tudo isso. E a Laerte precisa de um conhecimento difícil porque ela não deixa bem na clara, né? É super... Ela deixa bem subjetivo. E teve outra que eu lembrei que era o termo mulambo. Lá mostra o gráfico da torcida, que o mulambo era uma ofensa que a torcida do Fluminense usava direcionada do Flamengo. Aí aparecia lá, só que ele pergunta, o que é que mulambo? Mostra o gráfico, número de torcedores, tudo mais, e o termo mulambo. Aí você lembra, ofensivo. A resposta tá... Palavra ofensivo bem destacada. A resposta representa o quê? Preconceito racial. O gráfico que estava lá era só para mostrar coeficiente de torcida, mas você tinha que se ligar na palavra ofensivo, em relação ao termo mulambo, pejorativo. Que é pejorativo. Sim. Você tinha que se ligar. E aí, era isso que eu queria começar. Perfeito, que papo maravilhoso. Eu já queria trazer de vocês, aí eu deixo o livro aqui para quem quiser começar. Quais palavras-chave que vocês, ao pensar, assim, não, essa palavra aqui já traz essa resposta, isso aqui é essencial para a sociologia, para a história, para a geografia. O que vocês têm? Eu vou começar. O que eu tenho, por exemplo, quando o Enem fala sobre globalização, normalmente ele está falando de Milton Santos, ou vice-versa. Se ele citou Milton Santos no texto, a resposta vai ser globalização. Se ele citou globalização, a resposta vai ser Milton Santos. Ou então a revolução técnico-científica informacional, que é a globalização recente. Então, assim, são palavras-chave para a geografia. Isso aí é fato, né? Quando a gente fala de geografia física, é um pouco mais
aquelas palavras mais específicas mesmo, né? Então, tipos de rocha e tal, você tem que meio que decorar ali algumas. Mas a globalização cai muito, então esses termos, Milton Santos, globalização, revolução técnico-científica, fato, isso vai estar na prova. Na de vocês, pensando em sociologia e história. Eu acho que a gente tem que, se for, por exemplo, pegar a filosofia ali, contradição, ele pode te dar 2 textos, texto autor 1, texto autor 2. Se aparecer contradição, você não vai marcar que os autores convergem. Tem que marcar que os autores divergem. Legal. Ou você essa questão racial. Lá está o texto, baseado na questão racial no Brasil. O enfoque não é trabalho. O enfoque é justamente desigualdade racial. Então, esses pequenos... O pejorativo que eu falei, ele está querendo o termo ofensivo. Teve outra que ele abordava a questão do trabalho rural no Brasil. Está falando população rural brasileira da década de 80 e tudo mais. Ele não quer que tu fale sobre um metalúrgico. Ele está querendo falar sobre um agricultor. Então a resposta não é o desenvolvimento do Brasil, das cidades brasileiras. Então essas questões que estão no texto já estão na resposta também. Sim. Boa. Quando a gente fala em movimentos sociais, por exemplo, tem que ver sempre se está falando, o tipo de movimento social que está falando, sobre quem que está falando, e se tiver uma questão assim, o movimento social negro, aí na alternativa tá, porque tá tudo certo no Brasil, não tem racismo. A gente sabe que isso não é verdade, então você tem que evitar essas afirmativas que são muito absurdas, assim, né? O Enem evita isso, mas de vez em quando ainda aparece. Se você entende o que tá ali, você consegue perceber, essa aqui é absurda, impossível disso acontecer. Então, quando a gente fala em social, aí quando fala em indústria cultural, vai ser geralmente o Adorno. Quando fala em consumo, vai ser geralmente o... esqueci o nome do cara. Mas o Adorno é legal, já vi questões... O Adorno sempre cai, indústria cultural. É verdade. E aí, quando a gente fala em trabalho, geralmente vai cair o Marx. Se não cair o Marx, cai alguém marxista também, mas mais contemporâneo nos textos. Então, assim... Sempre dá uma pincelada nos autores ali, que é o que a gente já falou, né? Os autores, datas. E tal, né? Autores. Dependendo da época do Brasil, naquela época ainda não tinha direitos trabalhistas, por exemplo. Então, as pessoas estavam fazendo greve, não sei o quê. Você tem que ficar atento a palavrinhas-chave que se encaixam com as datas ou que não se encaixam, que não tem nada a ver com o texto, que não tem nada a ver com o contexto. Ficar sempre atento com o que não tem nada a ver. Porque eu gosto sempre de resolver com os meus alunos, eliminando as mais absurdas primeiro, assim. Leiam a questão e vejam qual que vocês percebem na hora que é a mais absurda. Aí a gente fica em dúvida entre duas, e daí a gente se vira e vai procurando a mais certa. Mas assim, eliminem as absurdas sempre. Essa é a minha dica principal. Eu uso muito essa dica, eu falo muito para os alunos o seguinte, gente, tem 5 alternativas. 4 estão erradas. Só tem uma certa. É muito mais fácil achar as erradas. Sim. Então tenta eliminar, eu ainda piora a brincadeira com ele assim. Gente, é fácil. Nem é fácil. Eliminou as erradas, o que sobrou tá certo, marca. Então, claro, obviamente, né? Eliminando as erradas, o que sobra tá certo. Mas essa é a ideia. Elimina o máximo possível, as absurdas, sempre tem. Sim. Então tem 2 ali que você olha e fala assim, não faz sentido. Sim. Tem uma outra que você consegue. A ideia é que o aluno, claro, saiba a resposta, mas no máximo fique em dúvida em 2. Entre o mais provável, né? E tinha aquela dica, entendeu? Muito antigamente, que era... Gente, tem 5 alternativas. Não vai ser a de cara, porque ele quer que tu leia as outras. Pode ser ou não. Pode ser ou não. É aquele negócio, vai ler as outras, não marca logo a primeira que você achar que deu certo. Leia as outras. Eu lembrei o nome do autor de consumo, que sempre cai, o Bauman. Até sempre o Necropolítica tá caindo agora, que é um conteúdo bem recente do nosso conteúdo programático. E Bauman vai trazer muito na filosofia também a ideia da fluidez, do mundo fluido, líquido e tal. É justamente que ele usa o consumo para, enfim, para justificar um pouco dessa liquidez. Boa dica para vocês aí de Bauman, viu, gente? Bauman é muito bom. E sempre cai todo ano. Olha aí, tá vendo? Pensando nisso, então, o que vocês, quando vocês olham para os alunos e resolvendo questões ou corrigindo as provas deles, os erros mais comuns que eles cometem? O que tu olha e sempre assim, não, gente, repete de novo aqui, vacilaram aqui de novo e tal. Daiana, vai, o que tu... Geralmente tem a ver com a leitura. Ou então, o que acontece muito? Eu falo sempre para eles. Por que tem a ver com a leitura? Não tem
a base de saber o significado daquela palavra. Como que você vai eliminar uma questão se você não sabe o que aquela palavra significa? Aí o que eu faço com os meus para tentar combater isso? Passar a leitura e passar a atividade de grifar as palavras que vocês não conhecem e pesquisar, porque era a técnica que eu usava como estudante na faculdade. Exatamente. Então, assim, para você conseguir interpretar uma questão, você precisa entender o que aquela palavra significa. E aí eu vejo muito isso. Eles não entendem o significado daquela palavra e falam, se eu não sei o que ela é, eu vou marcar ela. Ou às vezes, se eu não sei o que ela é, não vou marcar ela e era certo, entendeu? Então, assim, tem que ter mais repertório de... vocabulário. Vocabulário, isso. É isso. Sim. Isso. Boa. E a Dília? O que ela falou, a palavra é genial. Tipo, eu trabalho com poucos alunos, né, um turma reduzido, eu gosto de levar o dicionário para a sala. É antigo, mas é um recurso indispensável. E agora e que tá não se tem tornando, mais celular, né? E tá se tornando indispensável porque você pega vários alunos que eles não sabem o que significa literalmente. Sim. Medíocre, essas palavras virou chavão, tá se perdendo o significado real delas, as pessoas estão usando o significado errado. Então, o significado errado das palavras. Outra questão é, o aluno achou a primeira certa, ele não lê as outras, já marca logo. Tem muito disso. Então, tipo, você deixou a certa ali na B, se você fizer 10 questões B, as 5 primeiras ele vai marcar B. As outras 5, se você não deixar B, ele vai marcar também, porque, pô, se tá a 5 certa B, as outras podem ser B também. Ele nem lê, ele nem se dá o trabalho de ler as outras alternativas. Eu vou fazer uma prova tudo de A pra ver qual vai ser a... Eu já fiz. Eu gostava de marcar fora porque eu ficava confuso. Ele não marcou tudo A. Eu já fiz isso e aí eu fiz como um teste, tá, pessoal? Todas as respostas eram letra A. Todas. A prova com 15 questões, todas A. E aí, o que eles falaram? Não pode. Tem uma sequência muito grande de A. Não pode ser A. Às vezes ele tinha certeza. Eu disse, não. Aí ele começava a saltear as alternativas, porque não é possível. E aí eu peguei eles nesse pulo. Disse, gente, tá vendo? Tem que confiar mais. Tem que confiar no que tu fala. Porque às vezes na prova do Enem, você vai preenchendo um gabarito, primeiro e segundo dia do Enem, são 90 questões cada dia. Então você vai olhar pro gabarito, às vezes tem uma sequência de 5 alternativas iguais. Aí tem muita aluno que fala assim, não, essa sexta questão aqui não pode ser a mesma letra. Tá muita sequência. Gente, a prova ela é alternada. Você tem ali, hoje eu acho que o Enem está trabalhando com 6 cadernos, 6 cores diferentes de cadernos, se eu não me engano. Mas são as mesmas questões. Então, dependendo de como foi distribuído na prova azul, na prova cinza, na prova rosa, às vezes a sequência vai bater mesmo. Meio que aleatório ali. Então é uma das dicas também. Perfeito. Então são alguns erros. Ter mais confiança no que... Ter mais confiança no que tu sabe. Sempre que eu volto para reler a prova e remarco alguma coisa, eu remarco errado. Confie na sua primeira resposta. Essa é a dica, melhor dica do mundo. Se você leu e achou que é certo, é porque tá certo, meu amigo. Não vai mudar muito porque você se perde e fica confuso para as outras questões. Quando eu fico em dúvida em duas, eu marco errado. Né? Se eu for ficar batendo naquela questão, normalmente... Agora eu aprendi, eu termino, fecho a prova e pronto, acabou, se não faço mais. Né? Não é uma boa dica. Vocês comentaram sobre o dicionário. E a experiência, né? Eu, por mais que eu esteja como chefe do Pré-ENEM hoje, mas eu sempre mantenho contato com o aluno, né? Com a sala de aula. A gente trabalha com alunos, então tem que ter essa visão deles. E essa questão do vocabulário é muito forte. Então, quando eu passo o simulado para os alunos, eu estou resolvendo questões, de fato, às vezes, se for um simulado, o professor vem aqui, eu sei o que ele vai me perguntar. Que palavra é essa? Sim, sempre perguntam. Normalmente. Então, assim, eu fico muito preocupado, no dia do Enem, tu não vai ter o dicionário, não vai ter o celular e tudo mais. E o fato também, o hábito deles não procurarem mais no dicionário, como se o dicionário não existisse mais. Fosse um objeto ali obsoleto e tal. E é uma prova, a prova do Enem é uma prova de muito vocabulário, de rico mesmo. Então eu fico pensando assim, na hora da redação, tu também vai precisar de um vocabulário vasto. Então a ideia de você estar estudando, resolvendo qualquer coisa, né? Está estudando em casa, com o dicionário ao lado, é fantástico. Você tem que ter esse dicionário. Então você que não tem dicionário em casa, é bom ter. O dicionário vai servir para a vida inteira, não tem data de validade não. Tá? Então você tem um dicionário, quando você terminar a tua faculdade, teus filhos depois vão usar aquele dicionário também. Vale muito a pena.
né? O que eu percebo que acontece muito é assim, a gente dá uma aula mais conceitual, por exemplo, e a gente fala explicitamente o conteúdo da sociologia que a gente vai estar falando aqui naquela aula. Sei lá, autoritarismo. E aí, quando pega a questão para interpretar, não consegue aplicar aquele conceito na forma que a questão está contextualizada. Porque ficou só no contexto, não estudou, e aí não consegue aplicar aquele conceito em uma questão de interpretação. Bem. E aí depois ainda vem e fala, professora, a senhora nem deu aula disso. Nem deu aula Dei disso. sim, você que não achou na questão, entendeu? Não relacionou. Sim, Acontece. acontece muito. Adílio, como você, né, é muito jovem ainda, mas já tem uma bagagem aí em escolas e tal. Trabalhamos juntos, não foi? Na EJA também. Adílio foi meu aluno, foi meu colega de trabalho. Qual a técnica que você mais usa, ou que você prefere na hora de revisar conteúdos? Pensa você o seguinte, você como professor, você estuda. Todos nós estudamos, né, para preparar as aulas. Mas qual seria a técnica que tu olha e fala assim, não, para mim deu certo eu estudar dessa forma, porque eu não esqueço, ou eu lembro, é mais fácil? Tem alguma técnica específica? Sempre me acompanhou que palavras-chave. Eu gosto de Legal. reduzir. Era uma reclamação dos meus professores que eu não escrevia muito. Porque eu gostava de resumir os conteúdos que eu lia a 1, 2 linhas. Porque eu me guiava pelo principal. Perfeito. Do principal eu puxava uma ramificação ali e outra lá. Mas é aquele negócio, uma palavra-chave, você delimitar o tema. Por exemplo, a gente pega autoritarismo, delimita os padrões do autoritarismo. Não é uma coisa extensa. Aí se os padrões são esses, aqui o padrão aparece também. Então também é um autoritarismo aqui. Fora do Brasil também ocorre autoritarismo. Porque o padrão é o mesmo. Então delimitar os temas, a palavra-chave específica, eu acho muito prático para o aluno. Então pode ser que você, aluno, que às vezes está procurando uma forma melhor de estudar, essa ideia de você estudando e anotando ou grifando as palavras-chave é uma boa técnica. Para ti funciona, né, Adílio? Eu também gosto muito dessa ideia. Vou lendo, vou grifando, vou anotando aqui ao lado. Só que eu tenho outra técnica que eu vou falar depois também. Dayana, qual que tu prefere, assim, pra ti? Eu, quando estou estudando, gosto... Por exemplo, se eu for assistir uma videoaula, eu não faço nenhum tipo de anotação durante a videoaula. Minha atenção tem que estar sendo 100% focada no que aquele professor está falando. Certo. E aí depois, quando eu for ler sozinha, eu faço anotações, faço resumos. Eu gosto de fazer os resumos, fazer fichamento do que eu estou estudando também. Legal. Mas pensando em Enem, em revisão, os meus alunos gostam... Eu nunca estudei assim porque não fazia muito meu estilo, mas de mapa mental... Eu gostava mais de tópico também e palavras-chave. Agora, mapa mental, mapa conceitual ajuda bastante, né? Eu já consegui perceber isso para eles. Que eles ficam, professora, passa um mapa mental. Eu fico assim, eu não gosto de mapa mental. Mas eles gostam, né? Aí de vez em quando eu passo. Então, leitura, concentradinha. Quando eu tô fazendo uma coisa, eu só posso fazer ela. Então, se eu tô assistindo a aula, eu só assisto a aula. Se eu tô fazendo resumo, eu só faço resumo. Se eu tô lendo, eu só tô lendo. E o que me ajuda, principalmente, é dar aula. Isso é fantástico. Não tem nada que me faça aprender melhor um conteúdo do que ficar dando aula. Porque, no caso, eu tenho 24 turmas, né, galera? Então, assim, eu repito aquele conteúdo 6 vezes por dia. E aí é o jeito que eu aprendo. E as crianças, meus adolescentes, tá? Eu chamo eles de crianças. Os adolescentes são muito curiosos, então eles estimulam a gente a saber mais sobre aquele assunto. Porque se você for despreparada, o menino te pega nas canelas. Então, a gente tem que sempre estar estudando mais. E aí, eu aprendo todos os dias dando aula com os meus alunos. Todos os dias. Bora lá, fantástico. Não sei se eu vou revelar para eles algumas coisas aqui, porque eles foram meus alunos, né? Então eu fico pensando assim, meu Deus, o Humberto fazia isso. Bora lá, como vocês são professores agora, eu posso falar. Primeiro a técnica para estudar, né? Então eu gosto muito de ler, e aí eu vou grifando, né? Vou grifando ali, vou anotando as palavras-chave, só que aí eu tenho um problema. Depois que eu li, que eu grifei, anotei as palavras-chave, aquelas palavras-chave eu não posso deixar soltas. Aí eu vou e faço um mapa mental com elas. Eu não consigo deixar elas isoladas. Aí eu vou linkando, porque aí eu consigo visualizar o texto no mapa. Sim. Com as palavras-chave. Beleza. Essa é uma das técnicas que eu uso. Acho que vocês podem utilizar também. Vale a pena, tá?
O fato de dar aula é o que mais vai ajudar. Então, para você, aluno, mas eu estou me preparando para o Enem, eu não sou professor. Ensina, explica o que tu estudou pro colega. Fala sozinho dentro do quarto. Fala sozinho, chega pro pai, né? pra mãe e fala assim, hoje apresenta aí, bora conversar. Tadinha da minha mãe, eu perturbo tanto Vai ela. dar aula pra ela, vai dar aula pro teu pai, pro teu cachorro, pro teu gato. E repete o assunto. Então, assim, o fato da gente dar aula ajuda muito. Então, você leu, ou você assistiu um vídeo, escutou um podcast, enfim e tal. Você foi, anotou depois. Então, isso tudo vai ajudar. São etapas. E dar aula ajuda muito. Eu sempre tive muitas turmas também. Né? Então, eu repetia a mesma aula várias vezes, obviamente. Então, por exemplo, eu preparava, e eu gosto muito de preparar slides. Que para mim é uma forma de mentalizar também a aula. Sim. E aí, por exemplo, na turma A eu começava ali com os slides. Então, montava direitinho, explicava e tal. Aí os alunos vão comentando. E você vai preenchendo, né? Mentalmente você vai preenchendo a tua aula ali. Na B, eu já dava a aula que eu dei na A, mas o que foi discutido na D eu já nem abri o data show mais. Porque já estava ali, já era a quarta, quinta aula. Então, então, essa é a ideia de você vai memorizando de tal Chega forma. a última aula, ela é incrível. Nunca deu. As últimas aulas sempre são as melhores. Porque também vão surgindo exemplos que você vai lembrando na hora que você está falando, que os meninos trazem. Quando eu dou a primeira aula, aí um aluno dá um exemplo da vida dele e eu fico usando aquele exemplo o resto do dia. Pronto. Já, as outras salas, todo mundo tímido, ninguém quer dar o exemplo. O colega de vocês da outra turma falou tal coisa. O que vocês acham disso? Então, assim, sempre vai aumentando. Né? E aí, pra você que tá estudando, não é porque você assistiu, eu assisti a aula da Dayana hoje, esse assunto, e agora acabou. Não. O legal é que tu assiste essa aula várias vezes, que tu vai memorizar. Então, tu assistir a mesma aula, ou assistir a mesma aula com professores diferentes. Sim. Eu tinha aluno que depois foi fazer curso de medicina, enfim, escolheu a universidade que queria fazer. Eu assistia todas as aulas, assistia a mesma aula que eu dava várias vezes. Eu ficava com vergonha, porque eram as mesmas piadas todas as vezes, as mesmas falas. Eu disse, gente, ela já sabe. Eu vou repetir de novo. Mas ela ficava ali. Mas é uma forma de memorizar também. Eu não sei se acontece com vocês, quando vocês passam durante os dias dando a mesma aula, você melhora, só que eu não consigo fazer a mesma abordagem do assunto. Então, tipo, eu comecei na segunda abordando de um jeito, quando for quarta-feira o mesmo tema, eu já vou começar abordando totalmente de outro jeito, porque a maneira que eu tô adaptado ao tema já é outra. É porque você já preencheu com outras então, coisas. quando você vai lendo, muitas vezes vai falando, você percebe, rapaz, isso aqui tá mais fácil do que o que eu fiz antes. Eu vou por esse caminho que é mais rápido. Eu gosto muito também de técnica de estudo. Quando eu estava no ensino médio, eu não fazia isso. Depois que eu fui para a faculdade, que eu aprendi a fazer isso. Eu não gostava de decorar a data no ensino médio. Eu achava que não precisava, não sei o quê. E hoje em dia, durante a faculdade me ajudou muito e durante agora o meu trabalho tem me ajudado muito também. Saber que em 1960 estava acontecendo tal coisa no país, no mundo, não sei o quê. Data tem me ajudado muito a entender o que estava acontecendo num contexto geral, em qualquer coisa. Eu já falei isso, mas assim, como técnica de estudo, aprender datas. Segunda Guerra Mundial, estava acontecendo o quê? Sei lá, segundo ciclo da borracha no Brasil. Enfim, você consegue associar a partir da data várias coisas que estavam acontecendo ao mesmo tempo. Eu faço isso também. E se eu estiver estudando, tiver uma data, eu estiver meio perdido ali, eu tenho que ver o que estava acontecendo um pouquinho antes e tal, para preencher aquele espaço. Então, para mim, criar a linha do tempo facilitou. Sim, linha do tempo. A linha do tempo me ajuda muito, muito. Porque você consegue discutir e ter uma visão do que estava acontecendo. Porque o porquê estava acontecendo. Existem as novas visões da educação que diz que a educação, a história, ela não é linear, né? Sim. Mas fazer essa linha me ajuda muito. Então eu falo assim, tudo bem que ela não é linear, mas ajuda. Mas tá me ajudando, então eu uso as linhas do tempo bastante. Data eu não consigo pegar, nunca consegui pegar muita data. Só que aí eu pego o tema, por exemplo, Segunda Guerra Mundial, e pego o que rolou no tema de importante. Um texto. Aí quando eu falo Segunda Guerra Mundial, eu sei onde ocorreu e o que ocorreu. Boa. Então você delimita o período por data ou por acontecimento. Sim. Então, eu tenho facilidade em decorar a data. Então me ajuda. Eu prefiro acontecimento, cara, é muito mais prático. O cara falou... Mas aí naquelas questões que não tá falando Segunda Guerra Mundial explicitamente, tá só dando uma data. Mas justamente, você pega o acontecimento, por exemplo, no período da ascensão de Benito Mussolini na Itália, você sabe que foi pré-Segunda Guerra Mundial. Sim.
Então tá aí, não precisa decorar a data para mim, mas o acontecimento no geral, eu sei ali, domino, então vou me guiando. Tu vai se guiar pelo contexto e tal. Boa dica para vocês também. Eu, se eu fosse aluno hoje, fosse fazer o Enem hoje, eu ia pegar meu quarto e ia criar uma linha do tempo gigantesca na parede. Ponta a ponta, né? Ponta a ponta. Eu ia rodear e eu ia ficar me situando ali, porque vai ajudar em todas as áreas, todas as disciplinas. Já que a gente está falando sobre técnicas de estudo, Adílio, qual fonte confiável você indicaria para os alunos para eles buscarem assuntos, para estudarem? Cara, eu acho que o próprio material que a secretaria oferece é muito bom em relação aos conteúdos. Legal. A gente tem... Sério, eu como professor, eu me sinto meio deixado de lado quando eu penso que, pô, cara, eu devia ter estudado mais quando eu era aluno. Tem conteúdos ali que eu vou dar aula que eu... Caraca, mas você tá muito atualizado. A gente pega conteúdo ali de Foucault, por exemplo, que já tá no conteúdo programático que na minha época eu não vi. Eu não vi há 10 anos atrás, quando eu estava em sala, eu não vi. E hoje está bem atualizado. Então, o próprio material que a secretaria oferece é muito bom para o aluno, especificado para Enem que vai. Tem as videoaulas que manda, a gente trabalha em sala, a gente passa para o aluno, resolve as questões que vão junto com o aluno. O Manuel me deu aula e eu vejo o Manuel passando a questão e resolvendo junto com ele. Legal. Então, o conteúdo da secretaria, eu acho que a gente também tem que... O aluno, hoje em dia, ele tem muita tecnologia à sua mão. Só que ele não vai usar o TikTok para ver vídeo. Ele pode usar um DeepSeek, uma IA, para fazer um mapa mental para ele. A IA vai dar uma média para ele, passa o comando, faça um mapa mental, estude como memorizar aquele conteúdo e resolva uma questão sobre, vê se te ajudou. Porque se você a gente está na era da tecnologia, use a tecnologia para estudar. A seu favor, né? Boa. Eu já tenho opiniões contrárias sobre a tecnologia. Não, eu acho que assim, quando a gente usa fontes tipo IA e tudo mais, aquele IA passa um resuminho para eles que às vezes não tem a ver com o que eu falei na minha sala de aula, porque eu não uso IA para montar minha aula. Certo. Então, o que acontece? Difere um pouco as respostas. E aí eles ficam, professora, mas o IA disse que era isso aqui. Eu falei, mas não foi o que eu disse, foi o que o IA disse. Sim. Então, assim, porque eles gostam de querer estudar sobre... Eles ainda não sabem como usar as manusear tecnologias a favor exatamente. deles. Aí, o que eu faço com eles? Quando é revisão de prova, por exemplo. Eu faço um PDF com as questões e alinko as fontes que eu usei para montar as minhas aulas. Eu uso muito um site chamado Café com Sociologia, que tem muitos textos ótimos com os conceitos de sociologia e com as contextualizações atuais, porque é um grupo de sociólogos que eles estão sempre postando sobre atualidades, usando os conceitos da sociologia. E ano passado caiu uma questão do Enem utilizando o texto deles. Então, caramba, legal. É uma ótima fonte. A secretaria sempre manda os links da Politize. Também é um site muito bom que eu uso geralmente. E tem a Brasescola, tem um podcast. Se você não gosta de ler, escute podcast, escute os professores falando, tente entender o que eles estão falando. Brasescola tem um podcast. Ai, professora, eu tenho que lavar a louça, não sei o quê. Põe um podcast tocando enquanto você lava a louça e tenta prestar atenção nas duas coisas ao mesmo tempo, vai lavar a louça que não vai nem perceber. Verdade. Então, essas que a gente acha que na nossa época eram meio duvidosas, né? Porque na nossa época tinha que pesquisar no livro, na apostila. Aí a gente ficava, Brasescola, esses Mundo sites, Escola, né? Mundo Escola, não sei o quê, são ótimos, tá? Eu prefiro eles do que inteligência artificial. Café com Sociologia, Brasescola, Politize, todos esses sitezinhos que têm a ver com a educação, porque eles dão resuminhos muito bons, com palavras muito boas, uma contextualização muito boa. Uma linguagem fácil, né? Fácil. E se você for viciado em telas em redes sociais, tente usar as redes sociais para o bem e veja resuminhos, sei lá. Eu vejo muito TikTok. Pesquise sobre o seu assunto com o professor do TikTok, vai que o jeito que ele fala é melhor do que o jeito que eu falo. Entendeu? Então, pode ser que isso te ajude, já que você é viciado em telas. E sobre atualidades, né, que é questão recente, eu tenho um podcast que ela falou muito bom, que é o Xadrez Verbal. Excelente podcast sobre atualidades. E tem a questão de jornais, que alunos não têm o costume de ver jornais. Só que aí, por exemplo, eu peguei essa dica que tu me deu muito quando eu era aluno, e eu levo que é tipo jornais de fora do Brasil também. É o País, DW, que é o jornal alemão, que tem a página no Brasil. Então você tá vendo as notícias de outro ponto de vista sem ser o brasileiro. Exatamente. Então eu gosto de pegar essas mídias porque eu levo a notícia... Gente, tá aqui ó, a notícia de 3 jornais diferentes,
Como é que está sendo noticiada? Me explica aí, o que está falando cada um? Ah, aqui fala isso, aqui omite isso. Ah, aqui está tratando a crise humanitária em Gaza desse jeito. Aqui está tratando como se fosse tal vilão. Então mostra as visões de mundo e a prova do Enem, como é uma prova espalhada, uma prova complexa, ela não vai abordar só uma visão de mundo. Ela vai te pedir vários pontos de vista diferentes. E aí você foge do risco da alienação. Exatamente. Muito sociólogo da sua parte. Já entra a indústria cultural e sair das manipulações das mídias e tudo mais. É porque se você... mas eu só sigo isso aqui. Você vai ter a visão dessa. Exatamente. E às vezes é uma visão política muito direcionada. Então, mas eu sempre falo isso mesmo. Pega o máximo possível. Olha, mas eu não gosto dessa galera que fala diferente do que eu penso. Ótimo. Você tem que saber também. Sim. Questão, você fica só no que você quer, Sim. né? Eu tenho uma dica fantástica. Dica para vocês também, para vocês prepararem material para vocês estudarem e tal. E para os nossos alunos aqui acompanharem, né? Tem um material que ele vai trazer, por exemplo, cadernos de redação com temas possíveis que podem cair no Enem, obviamente, né? Caderno de repertórios, um caderno de atualidades fantástico que foi feito, né? Com temas de geopolítica, tecnologia, meio ambiente, falando de atualidades. Tem matemática nesse material, um caderno com assuntos de matemática básica, o que mais cai na prova de matemática. Caderno de literatura, tem um caderno de literatura de bolso, maravilhoso, e tem um contexto histórico fantástico nele, que dá para ajudar muitos alunos. Nós temos, enfim, diversos cadernos, que é o site preenemlegal.ac.mai.canva.site. Cara, o site do Pré-ENEM Legal hoje traz um acervo gigantesco, tá, de materiais. E, assim, naquela visão de que, primeiro que somos nós que fazemos, então nós estamos em contato com os alunos, então a gente sabe a necessidade deles ali, então a equipe vai montando isso. E sempre utilizando, assim, os materiais, eu vou entrar no que a Dayana falou e que tu falaste. Tá, inteligência artificial, ok, eu uso, vez ou outra eu uso e tal, tudo mais. Para mim, a inteligência artificial, ela vai te ajudar quando você já sabe do assunto. Porque, assim, nem sempre o que ela tá trazendo ali é certo. Então, quando você já sabe do assunto, você pode olhar e falar assim, não era isso aqui que eu pedi. Eu brigo muito com a minha. Eu falei, não pedi isso aqui não. Faça de novo, entendeu? Mas se eu não sei o assunto, eu vou engolir aquela informação. O que vier eu aceito, né? O que vier eu aceito. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, tipo assim, eu quero sistematizar uma ideia que eu já tenho, um assunto que eu já domino, eu só quero ter uma visão diferente e tal. Aí eu concordo. Quando eu vejo os alunos usando a inteligência artificial para preparar material de estudo, para preparar, que a gente passa nas escolas, a gente fugia a palavra agora, seminário e tal. Eu falei, gente, calma aí. E aí os livros que o Estado disponibiliza. Gente, as melhores escolas privadas da cidade utilizavam livros. Quando você pega aqueles livros da Editora Moderna, Scipione, são os livros que a gente disponibiliza na rede pública. Então, assim, nenhuma apostila vai ser melhor do que um livro. A apostila é um apanhado, a apostila é legal. Eu gosto de apostila também, mas é um apanhado dos livros. Então, o material da rede, como tu citou, das é bibliotecas, fantástico. Gente, vão nas bibliotecas da escola de vocês, tá? Bibliotecas visitem elas. Exatamente. Os livros que chegaram pra gente do novo ensino médio, que eles estão com temas transversais. O livro é Transversais. todo baseado em temas transversais. Então você pega ali a questão de trabalho, aí ele divide. O trabalho no conceito da sociologia, o trabalho historicamente falando. Então você consegue, desse livro, dar abordagem toda a aula. Porque ele vai passar todas as abordagens das vertentes das ciências humanas. Então, assim, são milhões de investimento mesmo nesses livros. E às vezes eu vejo a biblioteca como um negócio assim, que ninguém pode tocar. Cara, o livro na prateleira não te ajuda. Então o livro tem que ser mesmo folheado e tal. Então, como a Dayana falou assim, vá na biblioteca de vocês, peça aquele livro, preenche lá o formuláriozinho com a tia da biblioteca e leva o livro para casa, depois tu devolve. E tem livro que é do aluno, é para consumir. Tanto é que a cada 3 anos a gente troca todos os livros das escolas. Então é para ser consumido ao longo do teu ensino médio, do ensino fundamental, enfim. Perfeito. Bora lá. Adílio. Infelizmente a gente já está terminando o nosso papo. Passa rápido, né? Passa rápido. O pessoal de Manas quase não gosta de falar. O pessoal de Manas fala muito, né? Gente do céu, por isso que eu gosto.
Adílio, qual seria aquela dica, assim, olhando para a tua câmera e que você não quer sair daqui sem deixar de falar isso? Aquela dica fundamental para quem está se preparando, não só para ciências humanas, mas como o Enem como um todo. Eu acho que o aluno ele tem que, primeiro de tudo, pegar a prova e ler com calma. A gente tem 3 minutos em média por questão. 3 minutos, gente, é muito tempo. O texto não vai te consumir os 3 minutos. Você vai ter tempo de ler, pensar e responder. Então tenha calma, leia com atenção. Se for o caso, releia com atenção. Porque, como eu falei, uma questão você vai gastar 30 segundos. Outra você pode gastar mais tempo, tá tudo bem. Não vai faltar tempo para a prova do Enem. E outra, atualize seus conteúdos em relação a informações. Se atualize sobre o mundo. A prova, ela vai te abordar conteúdos historicamente do passado, lógico. Mas ela quer cada vez mais que o aluno esteja atualizado com o que acontece no mundo. Ele quer que ele saiba o que está acontecendo na Palestina. Ele quer que ele saiba o que está acontecendo no sul da Europa. Ele quer que ele saiba o que está acontecendo no Nordeste brasileiro. Então, se atualize sobre o mundo. Ele vai fazer o recorte histórico, mas ele vai pegar a atualidade. Se atualize, tenha calma e, acima de tudo, não seja impulsivo fazendo a prova. Não vá achando que você sabe de tudo. Vá sempre com o pé atrás, mantenha confiança, mas seja cauteloso. Boa. Dayana. Estudem, tenham calma e principalmente não desistam. Que a gente sabe que para quem está no terceiro ano, né? Pode ser que você esteja assistindo isso aqui agora, ainda no primeiro ou no segundo ano, porque tem gente que faz a prova como treineiro, né? Mas quem está no terceiro ano, o mundo não vai se acabar se você não passar esse ano. Calma, tá tudo certo. Mas eu espero que você passe. Então, tenha paciência para ler. Leia na escola, leia em casa, leia. Você precisa ler, você precisa conhecer as palavras, você precisa entender o que está sendo falado naquelas questões. E você precisa, de novo, de calma. Não adianta fazer a prova nervoso e fazer a prova sem dormir e fazer a prova com fome, que você vai passar mal e vai perder um ano. Então, assim, se acalme, descanse bem, durma antes da prova. Não fique virado estudando, vai dar tempo de ver o resto do conteúdo, não sei o que, não vai. Se acalme, tá tudo certo. Durma, a prova começa a que horas? 10 horas da manhã? Agora. Começa às 11, né? Mas 10 horas já tem que estar ali no... Olha aí, então assim, você dorme na noite anterior, acorda, toma o seu cafezinho da manhã, abraça sua mãe, fica calmo, vai fazer a prova e o mundo não vai se acabar. Boa, gostei das dicas. Bora lá, pra gente encerrar, agora é bate-bola. Bem rápido agora, essa parte é legal que os alunos gostam. Começar com a Dayana. Dayana, um filme. Central do Brasil. Boa. Pra falar sobre desigualdade. Boa, gostei. Adílio, um filme. Aquários. Aquários. Caramba, foi muito bom. Muito bem, gostei. Dayana, uma série. Eu recomendei para os meus alunos esses dias Adolescência, da Netflix, que fala sobre socialização e tecnologia e tudo mais. Legal. Uma série de... 100 anos de solidão. Como é que é? 100 anos de solidão. 100 anos de solidão. Gabriel Garcia Marques. Massa. Dayana, teria um documentário para indicar? Que eu recomendo geralmente para os meus alunos são os documentários com as temáticas... é bate-bola, jogo rápido. Né? Não, pode falar. Tá. Eu gosto... Como eles sempre fazem análise de música, quando eu falo sobre racismo, por exemplo, eu recomendo para eles assistirem o documentário sobre Racionais MCs, que tem na Netflix, que geralmente os meninos e os adolescentes no geral gostam muito de Racionais. Também... documentários com temática dos povos indígenas, para você conhecer aquelas culturas, e que eu consigo pensar agora só esses. Boa, documentário. Racionais é obrigação, né? Eu passei em sala em todas as minhas turmas, excelente. Boa. Guerras do Brasil. E sobre o mundo, eu acho que tem um que eu gosto muito, que é a Segunda Guerra Mundial vista do espaço. Ele é meio antigo, mas ele mostra uma visão bem geográfica dos conflitos, então o aluno consegue se localizar no mundo, porque os nossos alunos não têm o costume de ver o mapa. Eles não veem o mapa do mundo, então eles tendo uma vista via satélite, eles identificam muito bem as coisas. Legal. Mais alguma? Acho que a gente pode falar de música brasileira, né? Música brasileira, principalmente vertente rap. Cai muito, e a base da MPB, o movimento ali, bossa nova, que entra naquela parte do regime militar e etc. Boa. Concorda, Dayana? Concordo plenamente. Perfeito. Pessoal,
Esse foi o nosso Papo Legal, o podcast do Pré-ENEM Legal. Com esses super convidados aqui que nós tivemos hoje, fazendo um papo aqui sobre ciências humanas e não só ciências humanas, mas da vida também. Tudo que a gente discutiu aqui vai valer muito a pena para vocês, então acompanhem, tá? Acesse o nosso site, então preenemlegal.my.canva.site. Vai estar aqui na descrição aqui para você linkar, tá? E pegue nosso material para download, você fique à vontade, faça o download, imprima, se quiser anotar, escrever. Mande sua redação para nós, para a gente corrigir, tá? Se o professor está sem tempo, lá no site a gente tem um e-mail que você pode pegar a tua redação, tirar uma foto dela, bem bonitinha, quadradinha, manda para a gente no prazo de 5 a 7 dias, a gente retorna com ela corrigida, tal qual o INEP faz, que vai fazer no dia também com a tua redação. Então não deixe de estudar, não deixe de participar. Estamos aqui para tirar dúvidas, entre no nosso canal do WhatsApp, tá? Você pode entrar em contato conosco também, pode pedir uma aula na tua escola e a nossa agenda está aberta para vocês. Então fica um abraço aqui e bons estudos.